Dia 242, 1 Samuel, capítulo 23. Um dia chegou a Davi a notícia de que os filisteus estavam atacando a cidade de Keila, roubando os mantimentos guardados nas eiras para secar. E ele perguntou ao Senhor: Devo ir atacar os filisteus? Sim. Vá, ataque os filisteus e salve Keila, disse o Senhor a Davi. Porém, os homens de Davi lhe disseram: Estamos com medo, mesmo aqui em Judá, e por certo não queremos ir a Keila a fim de lutar contra as tropas dos filisteus. Davi consultou novamente o Senhor se deveria ir, e novamente o Senhor lhe respondeu: Levante-se e vá à cidade de Keila, pois ajudarei você a vencer os filisteus. Então eles foram a Keila, combateram os filisteus e tomaram o rebanho deles, derrotando-os e libertando o povo daquela cidade. O sacerdote Abiatar, filho de Aimeleque, foi a Keila com Davi e levou consigo seu colete sacerdotal para receber do Senhor as respostas para Davi. Saul logo ficou sabendo que Davi estava em Keila e disse: Deus o entregou nas minhas mãos, pois Davi caiu na armadilha, indo para uma cidade cercada de portas e ferrolhos. Diante disso, Saul reuniu todo o seu exército e marchou para Keila a fim de cercar Davi e seus homens. Mas Davi soube do plano de Saul e ordenou a Abiatar: traga o colete sacerdotal. Então orou: O Senhor Deus de Israel, este seu servo ouviu dizer que Saul planeja vir e destruir Keila porque estou aqui. Será que os homens de Keila vão me entregar a ele e Saul realmente virá conforme seu servo ouviu? Ó Senhor Deus de Israel, por favor, diga-me o que devo fazer. E o Senhor lhe disse: ele virá. E Davi perguntou: E estes homens de Keila não vão me trair? Eles vão me entregar a Saul junto com os meus soldados? E o Senhor respondeu: Sim, eles vão entregar você. Então Davi e seus homens, agora já eram cerca de 600, deixaram Keila e começaram a andar sem rumo pelo interior do país. Logo chegou Saul a notícia de que Davi tinha escapado, por isso ele desistiu de ir a Keila. Davi agora vivia nas fortalezas do deserto que havia na região das colinas de Zife. Saul perseguia Davi dia após dia, mas o Senhor não deixava encontrá-lo. Um dia, perto de Oresa, Davi recebeu a notícia de que Saul estava a caminho de Zife para matá-lo. Então Jonatas, o filho de Saul, foi procurar Davi e o encontrou em Oresa, e fortaleceu a confiança que Davi tinha em Deus. Não tenha medo, Jonatas lhe assegurou. Meu pai nunca encontrará você. Você vai ser o rei de Israel e serei o segundo abaixo de você. Meu pai bem sabe disso. Assim, os dois confirmaram a aliança perante o Senhor que havia feito anteriormente. Davi permaneceu em Oresa e Jonatas voltou para casa. Porém, os homens de Zife foram procurar Saul em Gibeá e disseram a eles: Sabemos onde Davi está escondido. Ele está nas fortalezas de Oresa, na colina de Áquila, na parte sul do deserto de Jessimum. Agora desça o rei
e nós o apanharemos para vossa majestade, e o seu mais profundo desejo será satisfeito. O Senhor os abençoe, pois tiveram compaixão de mim, disse Saul. Vão e verifiquem novamente para ter certeza do lugar onde ele está e quem tem visto por ali, pois eu sei que ele é muito astuto. Descubram todos os esconderijos dele e depois volte a fim de me darem um relatório exato. Então irei com vocês. E se ele estiver naquela região, eu o encontrarei, mesmo que seja preciso procurá-lo por todos os grupos de famílias de Judá. E assim, os homens de Zif voltaram para casa antes de Saul. Davi e seus soldados foram para o deserto de Maom, na Araba, que fica ao sul do deserto de Jezmon. Então Saul e seus homens foram atrás de Davi. Quando Davi soube disso, foi para uma passagem nas rochas no deserto de Maom e permaneceu ali. Porém, Saul os seguiu até lá. Ele e Davi agora estavam em lados opostos de uma montanha. Quando Saul e os seus homens começaram a chegar mais perto, cercando Davi e os seus soldados para capturá-los, neste exato momento, um mensageiro veio dizer a Saul: venha depressa, os filisteus invadiam Israel novamente. Então Saul deixou de perseguir Davi e voltou para lutar contra os filisteus. A partir desta ocasião, o lugar onde Davi esteve acampado passou a ser chamado de Sela Amalecote. Depois disso, Davi saiu daquele lugar e foi morar nas fortalezas em Engide. 1 Coríntios capítulo 4. Assim, eu e Apolo devemos ser considerados como servos de Cristo, encarregados da realização do ministério de Deus. Agora, a coisa mais importante a respeito de um servo é que seja fiel ao seu Senhor. E quanto a mim, tenho sido um bom servo? Bem, não me preocupa o que vocês pensam disso ou que qualquer outra pessoa pense. Na verdade, nem eu julgo a mim mesmo. Minha consciência está limpa, mas peço isso não é a prova final. É o Senhor que me ajuda. Assim, tenha cuidado de não tirarem conclusões apressadas antes da volta do Senhor. Quando o Senhor voltar, derramará luz sobre o que está oculto nas trevas e mostrará as intenções do coração. Então, todos saberão que intenção temos feito a obra do Senhor. Naquele momento, cada um receberá a aprovação de Deus que merecer. Usei Apolo e a mim mesmo como exemplos para ilustrar o que lhes digo, que vocês não devem ter preferências pessoais dentre aqueles que lhes ensinam a respeito de Deus. Vocês não devem orgulhar-se mais por uma pessoa do que por outra. Que é que faz vocês superiores a qualquer outra pessoa? Que é que vocês têm que Deus não lhes tenha dado? E se tudo quanto vocês têm vem de Deus, por que proceder como se fossem tão grandes como se estivessem realizando algo por si mesmo? Parece que vocês pensam que já têm tudo o que precisam, já são ricos. Vocês já se tornaram reis, deixando-nos para trás. Eu gostaria que, na realidade, vocês já estivessem em seus tronos, pois, quando aquele momento chegar, podem estar certos de que nós também estaremos lá, reinando com vocês.
Por vezes penso que Deus nos colocou a nós, os apóstolos, em último lugar, como prisioneiros prestes a ser executados, postos como espetáculos para o mundo, tanto diante dos anjos quanto diante dos homens. Por causa de Cristo, nós somos loucos, mas, sem dúvida, vocês todos são sensatos. Nós somos fracos, mas vocês são fortes. Vocês são bem considerados e nós desesperados. Até este momento temos passado fome e sede, sem roupas suficientes para nos aquecermos. Temos sido tratados brutalmente sem um lar que nos pertença. Temos trabalhado sem descanso com nossas próprias mãos a fim de ganhar a vida. Temos abençoado aqueles que nos amaldiçoam. Temos sido pacientes com aqueles que nos perseguem. Temos respondido com mansidão quando se dizem coisas mais a nosso respeito, que não eram verdade. Até agora, somos como sujeira debaixo dos pés, como lixo do mundo. Não lhe estou escrevendo sobre estas coisas para envergonhá-los, mas para divertir e aconselhá-los como os filhos amados. Ainda que vocês possam ter 10.000 outros tutores para ensiná-los a respeito de Cristo, lembrem-se que vocês não têm muitos pais, porque fui eu que os gerei por meio do Evangelho em Cristo Jesus. Portanto, suplico-lhes que sejam meus imitadores. É exatamente por esta razão que eu lhe estou enviando Timóteo. Ele é meu filho amado e fiel no Senhor. Ele recordará a vocês a maneira de viver em Cristo, segundo o que eu ensino em todas as igrejas, em qualquer lugar aonde eu vou. Eu sei que alguns de vocês se tornarão arrogantes, como se eu não fosse mais visitá-los. Porém, eu irei dentro e em breve, se o Senhor me permitir. Então verei não apenas o que esses homens arrogantes estão falando, mas que poder eles têm, pois o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. O que é que vocês escolhem? Querem que eu vá com uma vara ou querem que eu vá com amor e espírito de mansidão e bondade? Ezequiel capítulo 2. Ele me disse: levante-se, filho do homem, ouça o que eu tenho para dizer a você. No mesmo instante em que ele falava comigo, o Espírito entrou em mim e me fez ficar em pé, e escutei o que ele me dizia. Filho do homem, disse ele, eu o mandarei como meu mensageiro ao povo de Israel, essa nação desobediente que se revoltou contra mim. Até hoje, os israelitas e seus antepassados nunca deixaram de me desobedecer. Eles são um povo teimoso, de coração duro. Você será amado por mim e anunciará aos israelitas minhas mensagens. Diga a eles: assim diz o soberano, o Senhor. E quer ouçam ou não as suas palavras, pois são um povo terrivelmente rebelde e teimoso. Saberão que um profeta do Senhor esteve no meio deles. Por isso, filho do homem, não tenha medo deste povo, não se assuste com as suas ameaças, mesmo que as palavras firam como espinhos e sejam venenosas como escorpiões. Não se assuste com os seus gritos, nem fique apavorado, porque eles são uma nação rebelde. Você deve anunciar minhas mensagens, quer os israelitas ouçam ou não,
porque são um povo teimoso e rebelde. Filho do homem, escute bem o que eu lhe digo. Não queira ser rebelde você também, como o restante do seu povo. Abra a sua boca e coma o que vou lhe dar. Então olhei e vi uma estranha mão estendida para mim, segurando um rolo. O rolo estava escrito por dentro e por fora. Quando a mão abriu o rolo à minha frente, vi que ele estava cheio de ameaças, desgraças e condenações.